Digo a verdade, não minto, tendo a minha consciência no Espírito Santo de Deus. Eu começo esse vídeo dizendo a você que é algo muito sério o que eu vou falar com você. Então acompanhe esse vídeo do início até o final. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para o maior número de pessoas possíveis, sabendo que esse vídeo realmente é algo impactante que Deus me mostrou e eu preciso falar com você sobre isso. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Paulo do Ministério Semeadores e você está no canal Apóstolo Paulo Silva. No final desse vídeo, eu quero fazer uma oração forte em favor da sua vida. Honra, glórias, louvor e adoração ao único que é digno de receber. Somente Ele, o grande Abba, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E eu vi, e eu senti, e eu estava presente. Não foi ninguém que me contou. Eu senti realmente o meu corpo sendo arrebatado para esta grande visão dos últimos dias. Carros estavam desgovernados, aviões estavam caindo, ouvia gritos de mulheres procurando seus filhos, os trens nas estações estavam totalmente fora de alinhamento, a internet ela era interrompida, as pessoas estavam totalmente desoladas, algumas gritavam, lamentavam, choravam desesperadamente. Acontecera o que eles nunca acreditavam que iriam acontecer. O povo realmente havia sumido. Muitos estavam totalmente desolados e desesperados. Em cada canto do mundo, eu ouvia o grito das pessoas que realmente não subiram, ficaram aqui realmente porque não deram crédito à voz de Deus. E eu venho, através desse vídeo, dizer para você que ainda dá tempo de você dar ouvido ao que o Espírito Santo diz à igreja. Tudo que eu estou falando está escrito na Bíblia Sagrada. Estão então se levantando o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que nada acontecerá sem antes que o Senhor dê realmente aí o indício de que vai acontecer. Olhando nós para a árvore, para o tempo, nós saberemos sobre o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele diz na sua palavra que nada acontece antes que o Senhor Jesus, Ele venha revelar aos seus santos profetas. Estava eu dormindo e mais ou menos às 3 horas da madrugada, eu comecei a ter esta visão. Era como se fosse um arrebatamento de espírito. Eu então fiquei totalmente tomado pela glória de Deus. Eu ouvia gritos, eu começava a ouvir gritos, parecia gritos de mulheres desesperadas, e eram mulheres desesperadas. Algumas falavam no nosso idioma e outras falavam em outros idiomas. Essas mulheres procuravam pelos seus filhos. E de repente eu não só ouvi os gritos, eu ouvi também essas mulheres, elas estavam rua fora. Alguns lugares eram noite e outros lugares eram dias. Umas olhavam para dentro dos seus carrinhos aonde carregam os seus filhos, esses carrinhos onde as mães carregam os seus filhos, e as crianças haviam desaparecido. De repente, então, eu fiquei a observar, porque o meu espírito ele foi tomado e era como se Deus me desse uma visão ampla de muitos lugares ao mesmo tempo. Em alguns lugares eram noite, eram madrugada e outros lugares eram dias. As igrejas, elas estavam completamente, inumeravelmente vazias. Havia algumas pessoas dentro da igreja e eu via que elas estavam com a Bíblia na mão e elas folheavam a Bíblia
mas é como se elas não estivessem entendendo o que estava escrito lá. E elas começavam a procurar entre as cadeiras de frente, de trás e de lado, porque havia tido um acontecimento. Sumiram as pessoas que estavam ali. Os carros, de repente eu via os carros, eles tinham batido, muitos carros tinham batido uns nos outros. Uns gritavam e diziam, o motorista estava dirigindo e de repente sumiu. Havia motoristas que olhavam para o banco do passageiro, olhavam para o banco de trás, estavam desesperados porque havia acontecido então um sumiço de muitas pessoas ao mesmo tempo. As nações estavam nessa visão, porque não foi um sonho, foi uma visão. As nações, os povos, as tribos, as línguas estavam desnorteadas. Eu nunca ouvi um pranto, gritos de tantas pessoas em tantos idiomas ao mesmo tempo. Pessoas estavam totalmente desesperadas. Algumas colocavam as mãos sobre os seus ouvidos e batiam com suas cabeças na parede. Estavam totalmente desoladas. É o sinal, é o indício. E eu perguntei a Deus, Senhor, o que se passará nesse tempo? E Deus me dizia, o tempo está próximo em que eu irei arrebatar a minha igreja. Diga ao povo que se prepare, e quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O som da trombeta, ele era estarrecedor no início dessa visão, e ao mesmo tempo ele era como um relâmpago. Estarrecia, incomodava, mas passava-se muito rápido, e depois de então acontecer esse episódio, começava toda aquela lamúria, aquele clamor. Fiquem muito atentos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E o Espírito de Deus, ele mandava eu dizer que antes que isso aconteça, o espírito do engano, ele virá muito forte, muito forte. Alguém surgiu antes que isso alguém surgiu antes que isso acontecesse e se denominava o Cristo. E muitas pessoas acreditavam que realmente era o Cristo na terra. Pessoas vendiam as suas propriedades, mudavam os seus países e iam ter com ele. Entregavam tudo que tinha e moravam em comunidades onde esse homem dizia ser o Cristo, onde esse homem que dizia ser o Cristo operava os grandes sinais e também maravilha. Eu fiquei a observar tudo isso acontecendo. E Deus me dizia, essa é a minha onisciência. Eu sei sobre o ontem, sobre o hoje e sobre o eternamente. E eu quero dizer a você, não é tempo de nós estarmos brincando, porque o anticristo já está entre nós. E o espírito do falso profeta, da profanação, daquele que se apropria do nome de Deus, já estão em cima dos altares que outrora era dito, adorado, magnificado, o nome do Senhor já está entre nós também. Eu preciso alertar a igreja de Cristo sobre o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que, havendo um no campo, um será tomado e o outro ficará. 2 dormindo numa mesma cama, um será tomado e o outro ficará. Haviam 10 virgens, 5 entraram para as bodas, porque elas eram inteligentes e guardaram azeite.
e 5 eram nécia e não puderam entrar. Deixando então para mim a seguinte reflexão: nem todos subirão. 50% das pessoas da igreja, 50% desse povo está alerta para o sinal da vinda e para a vinda do Senhor. E 50% estão se comportando como pessoas loucas que desacreditam, mesmo havendo todos esses sinais. Quero eu perguntar para você: quem é você nessa multidão? Quem é você nessa porcentagem? Você é aquela pessoa que acredita que Jesus está voltando para buscar a sua igreja? Ou você é aquela pessoa que ainda está dormindo o sono da indolência? Deus, ele lhe faz essa pergunta. E eu preciso que você raciocine e pergunte para você mesmo. E responda para você mesmo, melhor falando. Quem é você nessa porcentagem? Você é aquele que sobe ou você é aquele que fica? Você é aquele que acredita ou você é aquele que, mesmo vendo todos esses sinais acontecerem, ainda não consegue acreditar que Jesus está voltando para buscar a sua igreja? Eu preciso que você faça essa reflexão, porque nós estamos aqui, nesse dia, como boca de Deus, como canal de Deus, para dizer a você sobre esse assunto que é muito sério. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida e que, se você tem olhos espirituais, enxergue. E se você tem ouvidos espirituais, escute. Não é uma brincadeira a Bíblia Sagrada. Ela está se cumprindo e nós precisamos crer. Oro para você então, para que você tenha a sua vida na presença de nosso Jesus. Querido Deus, nosso Pai, nosso Salvador, grande Senhor, nós te glorificamos, adoramos o teu santo nome, colocamos a vida de cada um dos teus servos e servas que ouviram, Senhor, o comunicado em tuas mãos, ó Pai. Nos prepare para a tua vinda, para o som das trombetas do arcanjo, para que então, Senhor, nós subamos, estejamos contigo no reino da glória, em nome do Senhor Jesus. Eu termino este vídeo dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao único digno de receber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na santa e gloriosa paz de nosso Deus.